Temos aqui mais um episódio do Reddit Criptomoedas ou Cripto Sem Filtros, porque o que eu tô trazendo aqui é sem edição, sem filtro, e o que sai aqui saiu, e seja o que Deus quiser, e se Deus não quiser também tá tudo certo, porque eu não tenho paciência para ficar esperando alguém querer alguma coisa, não é mesmo? Então, o que vai sair deste episódio aqui é algo, principalmente no tema de hoje, né, que eu extraí do Reddit. Após 5 anos negociando cripto, finalmente consegui. Vejo que eu vejo que realmente funcionou. É um dos conselhos do Reddit. Apesar de que o Reddit é um ótimo lugar para você captar o que as pessoas fazem de errado para você não cometer esses erros. Eu digo que se você for no YouTube e pesquisar só o que as pessoas se ferram, você rapidamente vai saber onde não se ferrar. Então, como poderia ser a pesquisa número 1, que deveriam todos fazerem ao começar no mercado, é como não perder, porque tá todo mundo perdendo. Então, se você tá entrando no mercado onde tá todo mundo perdendo, você tem que ser esperto bastante para não querer perder juntamente com essas pessoas. Você tem que querer fazer parte de 1%. Porque na vida, no mundo, sempre tem 1% que conseguiu alguma coisa, que faz alguma coisa acima da média ou dentro da média, e você tem que querer se você for ambicioso o suficiente. Não ganancioso, ambicioso. Existe uma diferença. Você tem que ser ambicioso o suficiente para pertencer pelo menos àquele 1% corajoso que está fazendo o contrário, ou pelo menos não está se ferrando naquilo que você deseja fazer ou ter resultados também. No caso, no mercado cripto. Então, a sua trajetória para entender isso, ela não é difícil. Ela seria difícil quando esse camarada aqui começou, que eu acho que ele começou na mesma época que eu também. Pelo menos é o que tá. O que eu tô vendo aqui no Reddit aqui, que ele falou que começou em 2018. Eu comecei também em 2018, né? Quando veio o boom do BTC, do Bitcoin, como você conhece como Bitcoin, enfim. Foi quando começou a jornada para muitas pessoas aqui no Brasil. E é uma coisa que você precisa ter em mente: a jornada de muitas pessoas no mercado cripto começa em 2018. Para outra leva, né, de pessoas começou em 2021. E para algumas pessoas pode ter começado esse ano, pode ter começado ano passado, né, na alta. Sempre na alta do mercado, sempre quando vem essas marés boas do mercado, você tem que ter certeza que tem uma leva de pessoas começando uma jornada. Então, o mercado cripto ele não é formado por pessoas experientes. O número de pessoas experientes, se a gente conseguisse juntar em uma sala, talvez não bateria 100 pessoas. É provável que não teria 100 pessoas, pelo menos por estado brasileiro, vamos dizer assim. Porque tem a sua complexidade. O mercado ele é complexo. E foi disso que você correu a vida inteira. A vida toda, desde que você começou, com certeza você vem correndo dessa complexidade, você vem ignorando essa complexidade. E aí chega naqueles temas sensíveis, como o tema de longo prazo, que não dá certo, o hold que não funciona, os cursos de cripto que você compra que você acha um lixo, quando na verdade talvez você só não escolheu ou não sabia o que escolher, ou para comprar e aprender. Talvez você não foi ao fim daquilo, o que é uma realidade muito difícil para as pessoas que compram um curso engolir, que elas não vão até o fim daquilo até mesmo para saber se fizeram uma boa compra. Então, são temas sensíveis, tá? O mercado cripto ele tem temas sensíveis. Se eu vier aqui, mas eu deixo isso pro meu podcast, que eu acho que vale mais falar desses temas no podcast do que em vídeo mesmo aqui no YouTube. Porque é assunto mais denso, a gente pode passar 1 hora, 2 horas falando sobre isso. Esses temas sensíveis do mercado são os temas que mostram onde está o problema. Mas está todo mundo correndo. Ninguém quer saber. Ah, eu não quero saber de hold. Eu não quero saber que longo prazo não funciona. Eu quero ficar na mentira que funciona, sim, tá aí. E este camarada aqui do Reddit, que não sou eu, essa pessoa nada melhor do que ler aqui no Reddit essas verdades. Porque se eu trago essa verdade, talvez você vai fazer algum juízo de valor. Então por isso que essa playlist ela existe. Porque reagir ao que está aqui no Reddit tem o seu valor, tem o seu aproveitamento, principalmente se você é uma pessoa que já entendeu o game do mercado ou está prestes a um passo de entender o game do mercado. Esse tipo de conteúdo vai valer ouro para você e vai te economizar. De cara vai te economizar uns 3.000 reais aí. Pelo menos uma média, que é a média dos cursos aí que a galera tá vendendo de cripto por aí.
Após 5 anos negociando cripto, finalmente consegui, entre aspas, né? Porque ele deixa aqui entre aspas. Vejo que realmente funcionou. Eu estou curiosa, eu não li completamente, eu só vi aqui por cima, porque se eu ler antes de fazer o vídeo não tem graça, não é autêntico, e eu gosto de passar essa autenticidade. Ele tá falando aqui que começou. Se eu der um zoom aqui pra ficar em tamanho maior, vai ficar esse negócio aqui do lado. Então, peraí, deixa eu ver. Não some, tá vendo? Opa, sumiu. Eu não sabia. Comecei a negociar criptos em 2018, como muitos entrei, tem uma vírgula, um ponto, eu passei batido. Ponto. Come... Vai começar aprendendo também a ler. Como muitos entrei, eu era muito bom em português, tá? Na época da escola eu era nota 1000. Na verdade, eu só era ruim em matemática, é uma desgrama, não é mesmo? Como muitos entrei sem nenhum assunto a paralelo, vamos continuar. Como muitos entrei sem nenhuma experiência, pensando que ficaria rico rapidamente, adoro essa parte. Pensando que ficaria rico rapidamente. Spoiler, não fiquei. Isso aqui é maravilhoso. Spoiler, não fiquei. A gente já percebeu que você não ficou, porque você tá meio triste, meu amigo. Aí ele falou aqui que comprou na época. Cara, isso aqui é maravilhoso. Eu tô adorando fazer isso aqui. Por quê? Porque a gente consegue ir exatamente. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui dentro já tem. A gente vai aqui. Existe um negócio dentro do CoinMarketCap, a ferramenta que eu utilizo em todos os vídeos. Existe um negócio chamado histórico aqui no CoinMarketCap. Você vem aqui em cripto. Aí vai aparecer aqui histórico, snapshots. E aqui você consegue puxar exatamente o preço que aquela moeda estava naquele ano. E ele tá falando que é o quê? 2018. Olha o preço. Eu vou pegar aqui, sei lá, aleatoriedade aqui de janeiro. Como que tava a Troll, a TRX em 2018? Se eu organizo aqui por mercado, isso aqui era o top 5. Dá pra dar um zoom? Dá. Aqui dá. Ó, isso aqui era o top 5 do mercado cripto lá em 2018. A Troll não tava aparecendo aqui, mas tava aparecendo num top 10 aqui, ó, abaixo, ó. Tá vendo? Então, só para você entender, quando eu falei anteriormente, dentro dessa playlist aqui de reações, ao Reddit, né? Reddit Cripto Sem Filtro, que lá atrás, 2018/2019, as pessoas compravam rank de moedas. As pessoas não escolhiam moedas por escolha de narrativa, que é o que a gente tem hoje. Esquece, 2019, 2020, 2000 e até 2021. Na verdade, até /2023, né? De 2018, 2019, 2020, 2021 e começou a ser alimentado esse negócio de narrativa 2013/2024. Então, antes disso, foi uma tentativa. O mercado tentou introduzir e vender por narrativa. Só que a gente já comprava por narrativa. Então, a narrativa que a gente comprava lá atrás era a narrativa do tópico, ranking. A gente comprava moedas pelo ranking. Se tinha uma moeda num top 5, né, o que tinha maior mercado, a gente comprava moedas por mercado, por volume, e o que estava num top 5 no CoinMarketCap, que é essa ferramenta que já existia desde aquela época. Na verdade, o CoinMarketCap, ele, se eu não me engano, ele é de 2003. Deixa eu ver aqui. Só para tirar essa dúvida, para mostrar para você que essa ferramenta ela é antiga, tá? Ó, aqui, ó, sobre o CoinMarketCap, no rodapé tem as informações, ó. Cadê? 2013. 2013 aqui, ó, 2013. Aí tem toda aqui a evolução do CoinMarketCap. Legal, não tinha isso antes, mas agora tem. Aí você consegue ver que é uma ferramenta de dados que ela é considerada, ó. E ela atualizou bastante. Então é uma ferramenta que naquela época, para quem queria investir em cripto, ela era a mãe da decisão. Era o CoinMarketCap que entregava para as pessoas a real realidade. Era isso. E tinha uma validação. E até hoje ele tem essa característica de ser uma ferramenta. Exemplo, no mundo dos aplicativos de carona ou os aplicativos de transporte. Eu não sei se essa é a palavra, mas enfim, o Uber da vida, né? Existe o Uber, sinônimo de aplicativo de corrida, e existem os outros. Mas qual que passa mais confiança pra você? Aquele que já tem mais tempo? Aquele que pelo menos chegou aqui primeiro e enfiou a bandeira? Entende? No mercado cripto, o CoinMarketCap ele é a ferramenta de dados oficial, é a que passa mais credibilidade. O CoinGecko existe, tem outras ferramentas que têm umas variações diferentes de dados, mas o CoinMarketCap ele chegou primeiro e ele
ganhou o espaço. Então, só para você entender o contexto, naquela época se comprava o que tinha de melhor destaque no CoinMarketCap. Então, se tinha um top 10, era aquilo que as pessoas compravam. Não era por narrativa, não era por nome de moeda, não era por tecnologia, até porque, como eu falei nos vídeos anteriores, as pessoas não compram blockchain, você tem que entender isso. Na verdade, você já entende isso porque você mesmo não tá nem aí para isso. Hipoteticamente. Então, as pessoas compram moedas. Elas compram o que tem aqui e que parece ter valor e que tem uma probabilidade de valorizar. As pessoas não compram a Ethereum mesmo, Ethereum, tecnologia, ecossistema, probabilidade de ser a mais fodástica e superar o BTC daqui a um tempo em preço. Não, as pessoas não compram exatamente isso. Elas compram essa probabilidade de preço acima de 5 mil, sei a próxima moeda 10 mil, mas como isso vai acontecer, a maioria nem sabe. Se for perguntar para explicar, a pessoa não sabe. Não, eu só sei que vai. Ela tá ali numa fé que pode ser abalada se o mercado simplesmente desmoronar. Então não é uma fé mesmo. É uma fé meio fé, sabe? Então, porque é o que acontece quando você não sabe exatamente por que você comprou a moeda. Só para fechar aqui essa, abre aspas, fecha aspas, falar sobre como as pessoas escolhiam moedas antes e como elas escolhem hoje. Antes elas escolhiam pelo ranking. Eu fiz isso, provavelmente se você entrou no mercado 2018/2019, você também seguiu isso. Tudo começa a mudar depois da primeira narrativa do mercado em 2020, que é o DeFi. Foi DeFi, depois o metaverso. Isso, foi. Depois do DeFi foi o metaverso. Então, essas são as narrativas mais velhas. Só que o DeFi foi a única que deu certo. Até agora. O metaverso ficou no meio do caminho. Então, hoje a gente tem essa forma de escolher mais forte. Então, hoje a escolha no mercado ela é baseada em narrativa. Se você não escolher moedas por narrativa, você está fora do game. Você não vai comprar algo interessante. Ou então você vai já entrar no fim dessa narrativa. O que é uma desgraça, não é mesmo? Então, quando ele comprou a TRX aqui, a Troll e a XRP lá em 2018, ele não fala exatamente um mês, mas vamos dizer que foi no auge de tudo aqui, de 2018. Aqui tá em januário, aqui tá em janeiro. Então, hipoteticamente, a Troll ela tinha 0,07 centavos de preço, né? Então, ela era uma moeda que fez sentido se ele comprou lá atrás e segurou até hoje, porque hoje a Troll está a 0,28. Já bateu 0,45. Então, é a moeda do mercado mais velha dentro do ranking, né, desde 2018, que cresceu de forma sutil, ela valorizou de forma sutil, ela não teve explosões de valorização, ela sempre esteve aqui, só que algumas pessoas investiram e outras não. Talvez seja o único ativo que fez o sentido tal do hold. Ela não valorizou horrores a cada ano, mas ela foi valorizando ano após ano, devagarzinho ali, sofreu ciclos como todas as moedas, mas hoje, se a gente comparar 2018 para agora, ela valorizou muito. Foi um hold que deu certo. Aí ele disse que tem a XRP. XRP. XRP é o mesmo contexto, ela também estava aqui como a terceira moeda. Hoje é a BNB, se eu não me engano, a BNB que está nessa terceira posição, juntamente com o Bitcoin e a Ethereum. Anteriormente era a Solana. E vai ter essa disputa entre Solana e BNB. Então, só por isso aqui que eu estou falando, você já tem que perceber e entender que quando você for escolher uma moeda, você tem que escolher pelo menos a elite do mercado. Porque todo o mercado vai comprar quando o mercado estiver verde. Esquece esse burburinho que as pessoas levantam, que é o medo, né, o pânico que se instaura no mercado quando as pessoas falam assim: ah, o mercado cripto já era, ah, o mercado cripto não sei o quê, ah, cripto não sei o que lá, ah, o Bitcoin já foi, já chegou no topo, blá, blá, blá. Essa besteirada, isso daí não vai. Por que você tem que entender isso urgentemente? Porque existe um negócio que se chama psicologia humana, psicologia financeira, psicologia aplicada aos negócios, às finanças, e as pessoas não mudam. Essa psicologia ela vem dando certo porque não existe uma mudança. O ser humano não mudou muito desde então. É as mesmas coisas, são as mesmas características, são os mesmos pensamentos em relação ao dinheiro, principalmente quando envolve muita crença. Então, as pessoas vão voltar a comprar estas moedas. Quando o mercado estiver verdinho lindamente, tá todo mundo comprando de novo.
Não interessa se vai ser aqui no Brasil, não importa, o mercado não é feito, é uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça, o mercado não é feito aqui no Brasil, o mercado não é Brasil. Não pensa com essa cabeça desse tamanho que o mercado é só Brasil. Gente, o número de pessoas que têm investido no cripto aqui no Brasil, ele é ridículo comparado a outros países. Então sai dessa tua bolha de ficar olhando para o mercado só aqui dentro do Brasil. Cara, o brasileiro ele quer acertar uma só. O brasileiro ele quer dar sorte, ele quer acertar uma coisa para ele mudar de vida da noite pro dia sem ter que entender muita coisa. Então, se depender disso, aqui no Brasil a gente não vai ter tantas boas histórias e depoimentos de pessoas como essa aqui no Reddit. Pelo menos está falando aqui, mandando a real em relação ao que ela se ferrou durante 5 anos. Quantos desses depoimentos a gente vai ver aqui no Brasil, dentro do Reddit ou no Twitter ou qualquer lugar, no YouTube? Cadê essas pessoas que se ferram no mercado cripto falando no YouTube? Você nunca vê, né? Você já viu? Procurei depoimento de pessoas que se ferraram em cripto. Não tem. Então a tua percepção de cripto, ela tá envolvida com, ela tá só dentro de um radar de pessoas que parecem saber mais do que você, ou parecem você que deduz isso, tá? Não sou eu, mas é a percepção aí. De pessoas que sabem mais do que você, porque a partir do momento que a pessoa falou ou mostrou o mercado de outra forma, você já deduz que aquela pessoa é a pessoa a você seguir, porque ela sabe mais do que você sabe, ela pode acrescentar na sua vida. Então, se reduz a essas pessoas, aos gurus, esses gurus, as pessoas que parecem que têm uma informação privilegiada, aos influencers, que são pessoas que divulgam golpes aí na internet em relação ao mercado cripto, moedas que só eles sabem, porque isso aí é característico de golpe, mas tem gente que acredita. É, pessoas que têm serviços, como eu, por exemplo, que tenho um serviços e distribuo serviços e desenvolvo produtos para que você chegue a algum resultado no mercado cripto de acordo com o tema que será abordado. Então, quando essas pessoas chegam para você, você tem um mercado só falado por essas pessoas. Você ainda não tem um mercado falado por as pessoas que se ferraram. Por isso que eu trago essa playlist aqui, porque o Reddit é o melhor lugar para isso. Então, não sou eu dizendo que passei por isso. É alguém no Reddit, sabe-se Deus aonde, em que lugar do mundo. É o teste significativo 4267 aqui, que tem uma conta desde 2022, tá falando aqui se isso é verdade ou não, mas não deixa de ter muitos detalhes para não parecer ser verdade, tá? Então, começa a ver o mercado pelos seus olhos, porque pelos seus olhos aqui é a realidade do mercado. Mas com tudo que você fez, com tudo que você testou, aqui a gente tem um cara que testou muita coisa, pelo que parece ele tem ali uma trajetória que ele descreve muito bem. Então, se ele comprou TRX e XRP, até agora ele, de certa forma, foram as duas moedas que ele acertou, porque era inevitável, porque isso aqui em 2018 era o top 10 do mercado, de certa forma. Então, se a gente for passando aqui essas abas, vai mudando o ranking aqui, ó. Vamos ver que momento a Tron chegou aqui num top 10. Ela tava no ainda estava lá abaixo. Não. Sempre ficou nesse top 15 aí, abaixo do top 10, aparentemente. Até em março de 2018 ela continua lá. Na verdade, ela perdeu um pouquinho aqui. E olha o preço, vai passando o preço também, tá vendo? Ou seja, opa, aqui ela já subiu um pouquinho, top 13 aqui, ó, já quase um top 10. Então, isso aqui era em março de 2018. Abril de 2018. Cadê a Troll? Volta pro mesmo posto. Ou seja, e a XRP lá. Ou seja, ele comprou moedas meio óbvias naquela época. A Ethereum, $379. Enfim, ele comprou o que todo o mercado comprou naquela época. Então não tinha como dar errado, tá? Foram compras meio óbvias. Ele não precisou pensar muito, não precisou estudar muita coisa, não. Aí ele tá falando aqui. Comprei TRX, XRP e um monte de altcoins. Porém, ele não fala. E aqui é que tem uma percepção interessante. Afinal, o que é altcoin? Quando alguém fala pra mim, vou até ficar em tamanho maior. Quando alguém fala pra mim ou pergunta pra mim o que são altcoins, o que você considera altcoins? Porque ao longo desse período do mercado, o que eu percebi é que as pessoas vão percebendo, elas vão deduzindo que altcoin é o que está abaixo de um top 10 do mercado. Tipo, tem um top 10 do CoinMarketCap. Tudo que está abaixo é altcoin. O que é altcoin para essas pessoas?
é tudo aquilo que tem um altíssimo risco que pode dar muito errado. Porque o que pode dar certo é o que eu chamo de moedas de elite, né? E tem um fundamento, faz sentido. As moedas de elite, elas têm maior chance de dar certo porque elas têm maior mercado, elas têm maior valor percebido. As pessoas batem o olho e falam, isso aí vale a pena. É o tipo de investidor conservador, um investidor que pensa no longo prazo, um cara que não quer se arriscar muito em coisa que ele não conhece. Então, as altcoins, elas são moedas que as pessoas não entenderam. Tipo, que porra seria isso? Altcoin? Então vamos colocar que isso é um altcoin, aí quer dizer que é tudo que eu posso correr risco, pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Mas eu não vou atrás de saber o que significa isso. Então ficou altcoin. Esse termo ficou e tá aí até hoje. E tá aqui a prova viva de que realmente as pessoas investem sem saber o que diabo seria um altcoin. É tudo que tá abaixo do BTC e seja o que Deus quiser. Se valorizar, beleza. Se não, também ninguém tem critério de escolha. É por aí. Ele tá falando aqui, altcoins aleatórias. O que que você considera altcoins? Diz aí. Perdi US$ 2.700 em poucos meses. Eu imagino os poucos meses. É muito rápido perder essa quantia no mercado quando você escolhe altcoins aleatórias. Depois tentei operar com margem. Aí ele, entre aspas, grande erro, fui liquidado e fiquei olhando para uma conta zerada. Sinceramente, quase desisti. Quem nunca, né? É um processo natural que todo mundo vai passar. Todo mundo passa isso. Principalmente no momento que o mercado tá vermelho. Tipo, nesse cenário agora do fim do ano, de 2025, fala 2016, 2025. É um processo que tá todo mundo não querendo olhar para os erros que cometeu, não querendo assumir que comprou moeda ruim, não querendo entender a complexidade do mercado, não querendo enveredar ou se enfiar realmente, se dobrar em relação à complexidade do mercado. Tá todo mundo correndo, procurando meios, atalhos. E esses atalhos só tá fazendo você perder dinheiro se você tá procurando esses atalhos, porque o mercado ele é bem cruel com quem busca atalhos. Ele procurou um atalho aqui. Ele disse que tentou operar com margem. Isso aí é o mercado futuros, né? Alavancagem e tudo mais. E é uma opção de negociação que apenas tem em exchanges centralizadas, né? Exchanges é, que ganham, vamos ser bem sinceros. Essas exchanges ganham com a sua perda, elas ganham com essas taxas, né? Elas ganham com essas taxas que vai direto para exchange, diferente de quando você está em uma descentralizada, onde você é o banco. Você até pode destinar e determinar que o quanto de taxa você quer pagar por uma transação. É totalmente diferente. Tá? Então, é um nível do mercado que a maioria que entra não está ainda. É muito difícil o iniciante entrar no mercado descentralizado. Ele já entra na Binance, o mercado centralizado. Ele já vai direto na Binance. E o mercado já tem 8 anos de atividade, as pessoas começaram a entender que a porta de entrada não é o mercado centralizado. E isso é tão óbvio que a própria Binance já fez algumas boas atualizações para não perder os seus usuários, porque as pessoas começaram a se dar conta de que existe um caminho mais limpo, um caminho menos cheio de firulas, cheio de meios, formas de ganhar que só fizeram elas perderem, porque isso são opções que tem dentro de um exchange. Tal do copy trader, mercado futuros, alavancagem, é, staking, né, que até hoje é uma modalidade que não deu muito certo. Pelo menos para quem tentou de qualquer jeito. Quem foi a fundo e entendeu o conceito, claro que tirou alguma coisa. Muito importante essa parte, tá? Então, assumir que isso foi um grande erro é porque realmente no mercado de margem rapidamente você perde dinheiro. Você perde dinheiro assim. Sim, rapidão. E porque você vai com muito, porque você acredita que investir muito, você ganha muito. Então, se ele perdeu esses 2.700 aqui, que isso em real dá quanto? Deixa eu pegar aqui. Oh, sumiu. Onde é que aparece? Quando não está aqui, está onde? Em produtos. Aqui. Deixa eu abrir aqui um conversor. Dólar. USD para BRL. Para a gente saber quanto que é isso em real brasileiro. Que seria hoje US$ 2.700 aproximadamente. 15 mil conto. 15 mil reais. O dólar tá 5,56. Fim do ano, o dólar sempre tá esse preço, né? Enfim. Aí ele falou que foi liquidado e ficou olhando para uma conta zerada.
sinceramente quase desisti. Claro, perdas no mercado. Porque é dito, isso não foi eu que disse, isso foi um camarada chamado Daniel Kahneman. Ele falou o quê? Ele disse que são vieses cognitivos, não é isso o nome? Enfim, não estudei a psicologia tão a fundo assim. Ele disse o quê? Ele disse que as pessoas sentem duas vezes a dor da perda. Ou seja, você consegue sofrer mais com a perda do que se sentir mais feliz por um ganho. Ou seja, o ganho, ele é um momento de felicidade muito curto. E você pode perceber isso, né? Como é dito, né? Você compra, você tá ali, você vai lá no site do Mercado Livre, você faz suas compras de Natal, chega o produto, você abre, acabou a felicidade. No momento que você abriu o pacote, pronto, acabou. Você foi lá comprar os seus faróis de xenon pro seu carro, o seu Corolla Shay, e aí chegou e você, cara, tenho que instalar rápido. Acabou. Depois que tá lá no carro, acabou a graça, perdeu a graça. Aí você espera anoitecer para dar um rolê para ver aquilo na estrada e acabou a graça, perdeu, não tem mais felicidade. Você não consegue sentir duas vezes a felicidade disso. Aí você vai atrás de comprar outra coisa para caracterizar o seu carro, entende? É tudo um momento, tipo, a minha maior felicidade é quando a minha guitarra estiver aqui e eu tô desse lado e ela vai estar ali, quando ela estiver ali e vai ser só isso, acabou. Entende? É só um momento de ir lá comprar, escolher a cor, ela chegar, eu abrir a caixa, eu plugar, colocar os fones de ouvido, tocar, acabou a felicidade. Não tem como ficar feliz. Até lá eu tô feliz porque eu sei que já tem um lugar reservado pra ela. É um processo. A felicidade é uma coisa, é um processo que você vai alimentando ali, mas quando você finalmente chega aí lá, e aí é onde as pessoas não entendem, que é aquela frase que é muito comum, né, por aí afora, que é dinheiro não traz felicidade. Porque o conceito foi errado, né? Porque a felicidade ela é uma coisa muito rápida, é uma sensação muito rápida. Ninguém fica feliz 24 horas por dia, ninguém tá ao 100% na sua plenitude de felicidade. Por isso que quando você perde alguma coisa, você sofre. Aí, porra, eu perdi. Aí você fica sempre lembrando daquilo que você perdeu. Porra, eu perdi aquilo. Poxa, aquilo aconteceu. Poxa, você sofre mais com aquilo. Por isso que quando o mercado está vermelho, todo mundo tá o quê? Com perdas, mas a maioria tá botando culpa no mercado. Ah, o mercado é uma merda. Pô, o mercado vai ficar não sei o quê. Porque eu preciso descontar de alguma forma. Então, como é que as pessoas descontam? Não, não fui eu não errei. O mercado aqui é uma merda. Entende? É isso. Eu sei, você não vai querer assumir, mas essa é a verdade. Não deixa de ser, a verdade se impõe. E quem tá passando por isso, o que eu tô falando aqui é exatamente o que faz sentido. Se você nunca passou por isso, lógico que eu tô falando aqui não vai fazer o menor sentido. Aí ele fala aqui, em 2019, decidi parar de apostar e começar a aprender. Adorei essa parte, essa transição natural que tem que acontecer. Parar de apostar. Na verdade, eu vou ser bem sincera aqui. Aqui no Brasil, existe um número gigantesco de pessoas que tem muito essa mentalidade de apostador em relação ao mercado. São apostadores. São pessoas que apostam nas moedas. Que quando você vem aqui e faz uma análise e fala, essa moeda é uma merda, ela não vai pra lugar nenhum, a pessoa quer te matar. Se ela puder, ela te arranca o pescoço pelo PC. Ela atravessa o celular. Por quê? Porque, pô, você tá falando uma coisa, eu não vejo assim, sabe? É aquela pessoa, eu não vejo isso, porque ela tá só contabilizando preço. Ela é uma pessoa que você fala da XRP, ela te odeia pra sempre. Quando você vai explicar a fundo. É uma pessoa que quando você fala que o hold, por exemplo, esse camarada aqui, o hold deu super certo. Não entendo em que momento ele perdeu isso aqui. Não sei se foi com esses ativos, porque ele também não deixou claro. Ele só fala que comprou, aí depois comprou um monte de altcoins aleatória e ele disse que perdeu 2.700. Existe uma probabilidade deste camarada aqui ter perdido nessas moedas? Existe. Por quê? Porque talvez ele não realizou lucro e houve uma correção natural e ele pode ter vendido. Entende? Então, não sei, ele não deixou claro que perdeu com esses ativos, ele só falou que comprou. Também não sei em que momento ele vai dizer que se ele ganhou muito dinheiro, porque era para ele estar com uma grana interessante em relação a TRX e a XRP, pelo menos. Então,
Ao longo desse texto aqui dele, se ele revelar que ele teve lucro ou não com a XRP, o que eu acho que não vai ficar claro aqui, mostra que o longo prazo também não funciona. Que muita gente não tem essa paciência de ir pro longo prazo, tá? Que o longo prazo enfim, não é assunto para esse vídeo, tá? Aí ele fala aqui, em 2019 decidi parar de apostar e começar a aprender. Maravilhoso. Mas esse aprender aqui, olha o que ele faz, ó. Estudei gráficos, observei traders reais, li um monte de coisa, li livros e testei estratégias. Eu imagino que isso aqui, só disso aqui que ele fez, deve ter levado alguns bons meses, talvez uns 8 meses só nessa brincadeira aqui. Isso em 2019, tá? Então, esse processo que ele fez em 2019, eu fiz em 2018, toda essa trajetória. Aí ele tá falando aqui, ó, estudei gráficos, eu também fui pra lá. Por quê? Porque quando você não sabe muito bem o que você tá fazendo, você vai atrás de saber como é o natural. Tipo, como que alguém começa a dar certo no mercado? Ter lucro, ter resultado, negociar. Automaticamente vem a história da análise técnica. Só que a análise técnica, ela não é precisa hoje. Tipo, hoje você precisa, não tô dizendo que a análise técnica ela nunca foi precisa, tá? Deixa eu corrigir isso. A análise técnica nunca foi precisa. A análise gráfica, indicadores técnicos. Eles são, análise técnica, indicadores técnicos, são aparatos, ferramentas, eu não sei como é que fala essa palavra. Parafernália, são coisas que você utiliza para você validar a tua decisão. Quando você escolhe aprender análise técnica, eu vou aprender análise técnica, eu quero aprender a ler o mercado gráfico, eu quero aprender a escolher uma moeda. Não é exatamente na análise técnica, na análise gráfica que você vai fazer isso. Tá? A escolha de uma moeda ela vem na análise fundamental, que eu chamo de leitura do mercado. Por quê? Termos como análise técnica e análise fundamental são termos genéricos, é muito genérico, é muita teoria, e é uma coisa que já está arcaica, já faz muito tempo. A gente sabe que hoje a forma como as pessoas reagem ao mercado, principalmente o mercado de hype, né, que tem os seus momentos, que tem o seu ciclo e é cíclico, a análise gráfica ela vai falhar, ela não vai ser realmente um melhor método ou uma melhor estratégia para você fazer. Porque se alguém tivesse me dito isso no os primeiros 2, 3 anos do mercado, eu ia agradecer imensamente. Se alguém tivesse chegado e tivesse falado para mim abertamente, ó, você não tem adoraria isso. Se alguém tivesse chegado para mim e falar, ó, você não precisa de análise técnica. Você precisa, na verdade, aprender a ler como os outros se comportam no mercado. Que isso é a leitura número 1. É você ler a psicologia, né? A psicologia aplicada. É quando você lê como os outros se comportam. Então, quando o mercado está em baixa, lê como é que as pessoas se comportam. Eles falam o quê? Eles falam mal, eles falam que o mercado isso, o mercado aquilo outro. Surgem várias personalidades falando que é o fim do mercado, que o mercado isso. E aí, quando você vê isso, você fica analisando aquilo, vai passar, porque tudo passa. E aí, quando o mercado volta para sua plenitude, o que eles estão falando? Se bobear, são as mesmas pessoas agora falando bem. Então, por isso que parece que ninguém sabe nada do mercado. É porque realmente você não pode ter todo o seu capital, toda a sua expectativa de mercado sendo. Como é que eu posso dizer? Estou procurando a palavra. Sendo mostrada para você, visualmente para você, pelos olhos dos outros. É como se você colocasse os olhos dos outros e não os seus para ver o mercado. Entende? E aí você acaba escolhendo ou seguindo muito o que os outros dizem. E aí você não tem decisão de. Você não aguenta alguém falar que aquela moeda que você escolheu é ruim. Porque é claro que quando você aprender a fazer isso, você vai fazer boas escolhas. Então foda-se o que o outro vai dizer da moeda que você comprou. Essa que é a verdade. Vamos ser sinceros, né? Quando você aprende a escolher moedas, o que a pessoa vai falar da sua moeda não interessa. Tem que acrescentar. Se não acrescenta, você fecha o vídeo e vai embora. Acabou. É tipo isso. Porque você já aprendeu a ler. Então, quando você percebe, cara, o mercado tá embaixo, olha o que as pessoas estão falando. Aí você vê o mercado, vai passar o tempo e o mercado volta verdinho de novo. Olha o que eles estão falando agora. Rapidão você entendeu como o mercado funciona. Como as pessoas reagem. Uma coisa que eu entendi quando eu entrei aqui no YouTube, eu entendi uma coisa.
Eu não tenho controle sobre o que as pessoas vão falar sobre o mercado. Mesmo que eu tenha a minha visão e minha opinião. E ela não importa. Eu não posso fazer nada. Se o número de pessoas que me assiste de um dia pra noite não querer mais assistir o meu conteúdo e ir embora, eu não posso fazer nada. Eu não posso agarrar essas pessoas pela perna e dizer, fique aqui, pelo amor de Deus. Eu não posso. É natural. Elas vão embora. Então, uma coisa que você tem que entender, que eu entendi muito rapidamente, o mercado, ele é feito por 99,9% das novas pessoas que vão ser atraídas por ele. O número de pessoas que está aqui há muito tempo, ele é muito pequeno. Então é um mercado feito por pessoas novas o tempo todo. Então você quase sempre você tem que ficar relembrando ou ficar batendo numa tecla por muito tempo. É isso que você tem que ter em mente. E eu entendi isso depois de muito tempo que eu tava aqui no YouTube. Eu comecei a entender. Cara, o mercado não é feito pelas mesmas pessoas. O mercado é feito por gente nova o tempo todo. As pessoas são atraídas pelo preço, pelo o Bitcoin que foi a 100, e ela não comprou quando tava 50, e tipo, ela fica com arrependimento. Ah, por que eu não comprei? Eu preciso entrar nisso. É sempre isso, as pessoas estão sempre vindo pro mercado quando ele já tá quase fechando a porta da oportunidade. Então, ele é um mercado de pessoas novas o tempo todo, tempo todo. São poucos que vão ficar por muito tempo. Por quê? Porque só pode ficar por muito tempo aquele que entendeu os erros que cometeu, aquele que aprendeu os erros, procura hoje cometer outros erros, não os mesmos erros, porque para isso que servem os erros. É você aprender novas coisas, é você cometer novos erros para aprender novas coisas. E não os mesmos. Então, essa pessoa que fica no mesmo ciclo de errar nas mesmas coisas, ela desiste mesmo do mercado, ela vai embora. E você tem que entender, você não pode fazer nada, você pode querer com toda a sua vontade explicar o mercado, deixar claro que o mercado mudou, que o mercado não é mais a mesma coisa. Então, o que eu falava lá em 2020 não é a mesma coisa que eu tô falando agora porque o mercado mudou. Não é. O que foi ensinado num curso de 2023 já está velho. O que foi ensinado em um curso 2023 para trás, 23, 22, 21, já tá velho. E se você não se atualizou, ferrou. Você já tá consumindo um conteúdo velho, um conteúdo que não vai te ajudar muito, não agora, tá? Então, essa questão aqui dos gráficos, né, de estudar gráficos, isso aí são, não deixa de ser, querer ter uma confirmação quando você, na verdade, deveria entender como que se escolhe moedas hoje, tá? Ele falou que observou traders. Aqui ele já poderia entender um pouco mais sobre psicologia, né? Psicologia aplicada ao mercado em si. Curva psicológica dos traders. Leu livros. Aqui, livros. Cara, livros. Aqui é a última coisa que eu ganhei fazer. Eu nunca comprei livro de nada, porque PDF com certeza eu já vi um monte, mas assim, livro mesmo, livro em espécie, eu não. Testei estratégias. Aqui, estratégias foi dos outros, né? Eram estratégias de outras pessoas, com certeza. Não negociei com dinheiro real por muito tempo. Porque o tempo que ele estava aprendendo, ele ficou aparentemente negociando hipotético, né? Apenas pratiquei e registrei tudo em um diário. Um diário é uma coisa que você não tem. Pra quem é um diário? Mas é uma verdade. Isso aqui que tá falando, esse negócio de diário, isso aqui é sério. Principalmente quando você está em exchanges centralizadas, que eu não sei se você sabe, mas com o tempo, aquele histórico que você comprou, ele some. Eu acho que na Binance a cada 3 meses ela reseta aquilo, e aí você perde o histórico de preço, a data que você comprou, a hora que você comprou e quanto você comprou daquela moeda. Então, nesse caso aqui, ter um diário faz sentido. A questão é que quase ninguém adota um tipo de coisa dessa que parece ser muito nada a ver. Parece ser muito metódico, né? Quem faz isso é por aí. Aí ele fala aqui, já em 2020, então teve 2019 2020. Em 2020, finalmente comecei a obter pequenos lucros. Só utilizei operações em que confiava, evitei o hype e gerenciei. Não se evita o hype, a gente segue o hype, a gente vai no bonde do hype, mas entendendo quando sair e ir embora. Gerenciei o risco adequadamente. Aí ele tá falando aqui que ganhou cerca de 4.800, ele recuperou, né? Que ele tinha perdido 2.700, e aqui teve ganhou cerca de 4.800. Em uma conta de 3.000. Nada extraordinário. Ah, entendi, tá. Tudo bem. Ok. Na verdade, não ganhou 4.800. Na verdade, se ele tinha uma conta de 3.000,
Eu não vou fazer essa conta, mas você vai fazer. Nada extraordinário, mas senti que foi um lucro merecido. E aqui é que tá. Aqui chegamos aonde a gente queria. Lucro merecido. Talvez hoje você tenha uma perda merecida. Que coisa horrorosa. Hoje você tem uma perda merecida no mercado, mas essa perda é pra te mostrar, pra você conseguir captar onde você tá errando. Dificilmente, pelo menos nas andanças aí da vida, em tudo que você vê ao redor do mundo, as histórias reais de pessoas que venceram na vida, sempre elas se ferraram no processo. Então, por quê? Porque esse processo de se ferrar é que vai mostrar pra você onde você está errando, pra que você não cometa os mesmos erros ou você feche a porta pra sempre. Desista, em outras palavras. Então, imagina você ouvir uma história de alguém que chegou em algum lugar e ela só contar que ela se deu bem. É meio chato, né? Ah, eu cheguei, eu ganhei, eu fiz, eu não sei o quê, e eu não me ferrei. Não parece ser mentiroso, porque na realidade é que as pessoas se ferram. A realidade do mercado cripto que você não quer ver é que as pessoas se ferram. Não é só você que tá perdendo dinheiro em cripto. Não é só você que tá nesse limbo do mercado de dúvidas sobre ele. Muita gente. Muita gente que ainda não foi atrás de entender o mercado, de estar com o mercado mesmo, 100%, e falar, vou até o fim desta merda para ver o que vai dar isso. Não existe uma. As pessoas não são tão aficionadas em entender o mercado cripto. Tá todo mundo querendo só extrair alguma coisa sem ter muito comprometimento. Então pensa aí se você é uma pessoa que está comprometida com o mercado ou não. Porque eu tô comprometida, independente do número de views que tem nesse canal, eu tô comprometida em trazer o melhor conteúdo. Quantas vezes você já viu um conteúdo meio, que conteúdo bosta que tá nesse canal? Não, eu sempre trago o melhor conteúdo. Se ele é uma bosta ou é uma coisa boa, isso aí vai depender do que você vê sobre o mercado. Não deixa de ser a verdade sobre ele. Então, o conteúdo que eu sei que eu não trago essas pessoas, eu não atraio pessoas que querem um conteúdo mentiroso sobre o mercado, que enriquecimento rápido, comprar uma meme coin e ficar rico, uma meme coin. É o que elas querem. Mas tem um processo. Até mesmo para você ganhar dinheiro com uma meme coin ordinária, você tem que ir lá e fazer a compra desta meme coin ordinária e esperar o processo. Não é comprar quando tá tudo verde. Você já sabe que não dá certo, né? Então, quando alguém vem aqui quando alguém vem aqui no Reddit e fala essas verdades sobre o mercado e fala de lucro merecido, hoje as pessoas têm perdas merecidas para que consigam olhar para essas perdas e falar: eu não vou mais errar nisso. Eu vou mudar o processo, eu vou atrás de entender onde foi que eu errei. Eu vou limpar a minha carteira. Quantas pessoas querem fechar a porta de 2025 com a sua carteira limpa? Não, é porque quando o mercado voltar, eu vou recuperar meu dinheiro. Não, quando essa moeda, aí você fica segurando a moeda que você não tem mais expectativas boas pra ela. Você só quer recuperar o que você comprou. E fica se agarrando a isso. E a moeda tá lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Por quê? Porque você negligencia compra, monitoramento e realização de lucro. Porque esse processo é natural, é o lucro merecido aqui do nosso amigo, que você ainda não entendeu que o game é esse. Então, como é que alguém pode ter longevidade nesse mercado? Apostando nele não é. Porque chega uma hora que a pessoa cansa de perder dinheiro, tá? Ele quase desistiu aqui por muito pouco. Porque isso não era uma grana. Oh, meu Deus, é uma grana. Nossa, 2.700, era tipo 2.700 reais aqui no Brasil. Seria isso. Não era muito dinheiro. Lucro merecido. Quando você tiver o lucro merecido, que é quando você fizer a compra de uma moeda, você monitorar e você realizar o lucro, sair dela sabendo, tendo certeza que você vai ter a oportunidade de comprar, e é isso que não vira na minha cabeça, não gira essa chave. Do porquê que as pessoas se agarram nesse hold, fica segurando a moeda pra sempre. Não, é porque, cara, o hold só faz sentido, só dá certo quando você compra esta moeda. E esta moeda, cada mês que passa, cada ano, porque você só vai conseguir perceber isso anualmente, a cada ano que passa, essa moeda já deixou a alta máxima. Ela já superou a alta máxima dela. A gente não tá vendo o Bitcoin a 50 mil, a 39 mil dólares. A gente tá vendo o Bitcoin a 87. A gente já viu o Bitcoin a 80.
A gente não tá vendo o Bitcoin 80, 70, 60. A gente não tá vendo isso. A gente tá vendo esse declínio. A gente tá vendo a oscilação de preço. A alta máxima do ano passado foi superada. Só que tá todo mundo olhando o momento, tá todo mundo, ai, só fixado naquilo. Entenda, isso é o que você vê. O investidor de Bitcoin, ele não tem essa visão que você tem. Ninguém desembolsa grana pra comprar 8, 10 Bitcoins, 12 Bitcoins, 20 e tantos Bitcoins, baseando na oscilação dele. Claro que não, esse cara tá pensando lá na frente. Eu digo que quem compra o Bitcoin já não investe, ele tá empreendendo, né? Porque é um empreendimento, porque custa caro. Então, onde é que você tá nesse game? Você tá no game da galera que compra moeda cara ou você tá no game da galera que compra as moedinhas aleatórias aqui, altcoin, como ele disse aqui, altcoins aleatórias? Você tá num game perigoso. Decida em que jogo, em que cenário, em que lado do campo você vai jogar. Só isso que eu tenho a dizer pra qualquer pessoa. Decida, porque se você tem essa mentalidade de ficar sentindo dores pela movimentação do preço da moeda, cara, você não entendeu o game. O mercado é volátil. Você tá sofrendo à toa, você tá se preocupando à toa. E investir, pelo menos no meu entendimento, de tudo que eu passei no mercado, tudo que eu vi no mercado, as merdas que eu já passei por 6 quedas, né? Essa é a 6ª queda do mercado que eu passo. Só serviu pra uma coisa. Hold não funciona a longo prazo, muito menos. O mercado é de curto prazo, o mercado é de ciclos. Você realiza lucro quando tem oportunidade, você não sonha com a moeda a um preço que ela só sabe Deus se vai chegar e talvez ele nem sabe disso, que ele já tirou dele da reta. E serve para você escolher boas moedas. A queda do mercado ela só serve para isso, para você saber o que comprar, o que deixar para trás, reposicionar-se. Todo mundo tem uma carteira, mas poucas pessoas querem saber realmente como é que eu faço para organizar minha carteira, como é que eu faço para tá todo mundo passando, não quero saber disso não, depois eu vejo, deixa o mercado, porque tá todo mundo agarrado numa coisa que não funciona, que é o hold. Não funciona e você sabe disso, mas se você quer continuar, isso aí já não é um processo que eu posso te ajudar, pelo menos não por enquanto, tá? A alta alta de mercado de 2021, eu estava preparado. Porque ele falou aqui do lucro merecido dele. Aí ele falou que em 2021 ele estava preparado. Consegui aumentar minha conta para mais de 43 mil negociando Ethereum e Sol. Ele entendeu mesmo, né? Porque esse salto aqui. Claro que ele investiu mais, né? Óbvio disso. A gente sabe disso. É porque ele não deixou aqui, mas é. Por quê? Eu sei que você deve estar pensando que isso aqui é quase que impossível, na verdade, isso é totalmente possível. Qualquer pessoa que tinha uma quantia, seja ela qual for, lá em 2019, 2020/2021, em 2021, arrebentou a tampa do lucro. O lucro máximo, vou dizer bem sinceramente aqui pra você. Os lucros que, talvez essa percepção, isso vale até um episódio num podcast depois. Os lucros que a maioria das pessoas, você, eu espero que sim, em 2021, se você entrou lá naquela época, os lucros que tivemos em 2021 não foi superado em 2024. E você precisa entender isso. Então, talvez, nesse momento que a gente está no mercado, para pegar esse contexto aí, esse momento que a gente está no mercado agora, só um momento. Esse momento que a gente está no mercado agora é um momento que a percepção é, cara, o mercado cripto, ele teve um boom absurdo em 2021. Eu acabei de falar anteriormente que o mercado é feito por 99,9% dos novatos. O mercado é feito por novatos. Tá assim de mercado aqui na internet que é feito por novatos. Feito porque não entende. Porque nada melhor do que manipular quem não entende, né? Manipular as massas que são leigas em relação a um assunto. Essa é a verdade. Cruel, sim, com certeza. É a verdade da vida do mundo. Você não vive num mundinho bonitinho, ó, que coisa linda, todo mundo é um anjo. Não, é difícil aí essa parte. Então, as pessoas começaram a perceber que, principalmente agora, em 2024, as pessoas perceberam que, eu percebi, você percebeu, peraí, mas os lucros que eu tive em 2021, 2024 não superou. Então a percepção que muitos estão tendo é, será que o mercado tá amornando? É uma percepção que todo mundo teve. Eu digo que 2024 foi o ano que as pessoas pensaram, cara, eu vou desistir dessa porra.
Eu fui essa pessoa. Falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou procurar outra coisa. Vou fazer outra coisa. O que? Não sei. Vender coco na praia. Qualquer coisa serve. Porque é um momento que você para e pensa, o mercado realmente não superou 2021. Em 2024 não houve essa superação, porque já não eram as mesmas moedas. Já não era mais o mesmo top 10 de 2018, 2019. Já não era mais as mesmas pessoas. A, a, a curva de pesquisa lá no Google Trends, né, que é a maior ferramenta de busca, que é o Google, não foi superado em 2024, ou seja, o interesse de 2021, ele teve uma razão, as pessoas procuraram cripto em 2021, e é isso que você tem que entender. Em 2021, a busca por cripto, ela tinha uma razão, uma verdade específica, as pessoas, tá me babando toda aqui, releva. É porque muita informação, o cérebro tá querendo ir mais rápido e a boca não acompanha o negócio. Em 2021, as pessoas entraram no mercado, não posso perder essa linha de raciocínio. Elas entraram no mercado porque elas estavam em busca de um dinheiro rápido. E foi aqui que você com certeza entrou. E você tem que entender isso. Cara, 2021 atraiu um público que não era o público do mercado cripto. O público do mercado cripto é aqui, ó. Tá aqui, ó. Veste preto, tem um monte de coisa tecnológica, usa óculos, parece meio tonto. É o público do mercado cripto. As pessoas parecem meio nerd, meio pessoas parecem meio solitárias, né? Tem um perfil ali. Aquela pessoa que não tem muito amigo, né? O perfil. A galera, tipo, os millennials, né? A galera de 1984 a 1995, né? Que são os millennials. Ou seja, trouxe essa geração. A galera que tem aí hoje, vou dizer que o mercado cripto ele é a galera que tem de 25 a 45 anos, por exemplo. É o público do mercado cripto hoje, atualmente, tá? Não tem a ver com milênios, mas é a idade média aí da galera. Majoritariamente masculino. Então, aquele 2021 ele não volta mais. E todo mundo percebeu isso em 2024. Eu percebi, você percebeu, todos nós percebemos que os lucros não foram superados, não eram as mesmas moedas, já era outra história que estava sendo contada. Quem se adaptou às narrativas, olha, o mercado tem narrativas agora. Quem entendeu o boom da Solana, por exemplo, eu fui estudar a Solana em 2024, porque eu queria entender o que diabos estava acontecendo. Mas eu não deveria ter desistido dessa merda? Pois é. Você entende o que é você realmente estar fechado com aquele mercado? Você fala, eu vou até o fim disso. Eu apenas escolhi isso. Talvez você seja a pessoa que ainda não decidiu se vai até o fim disso. Então, decide aí, cara, se você vai até o fim disso ou se você vai ser a pessoa que vai ficar seguindo as nuances do mercado. Então, todo mundo tá falando mal, você vai lá e detona também. Aí agora todo mundo tá falando bem, você fica meio sem jeito, porque você acabou de falar mal do mercado e agora você tá investindo de novo. Então, vamos nos decidirmos, porque eu já me decidi. Eu vou até o fim disso. Sabe por quê? Porque quando eu decidi entrar no mercado, em 2015 eu tive a oportunidade dele. Eu poderia ter comprado o BTC, que era a moeda mais famosa. Eu poderia ter minerado o Bitcoin por 3 meses para ganhar um Bitcoin. Se eu tivesse feito isso por um ano, eu teria pelo menos no mínimo uns 3 Bitcoins. E o que sobra em 2017, em dezembro de 2017, arrependimento de não ter feito isso 2 anos atrás. Então o mercado ele vê acarretado desse arrependimento. E eu sei que você quer insistir no mercado cripto porque no fundo você tem esse medo de se arrepender. Isso aqui explica muito bem o que acontece no mercado toda vez que ele está verde, que se chama FOMO, que é o medo de ficar de fora. É uma antecipação de um arrependimento. É quando você vê a Ethereum a 3.000, você fala, ai, cara, não vou comprar Ethereum não, porque eu acho que a Ethereum não vai para lugar nenhum. E aí, quando ela tiver 4.557, você sai desesperado para comprar porque você não quer ficar de fora disso. É um arrependimento que está batendo na tua porta de uma coisa que você nem tem certeza se vai te dar lucro. Isso é o FOMO. Medo de ficar de fora, medo de perder a oportunidade porque você já ignorou há um tempo atrás. Então, é quando você entende o mercado funciona dessa forma. Olha como eu tô reagindo. Então, toda vez que você pegar o mouse ou o seu celular, entrar no exchange, numa corretora para comprar moeda, você tem que parar, respirar e pensar. O que eu tô fazendo aqui agora vai me trazer lucro quando? Porque a maioria tá jogando lucro lá para daqui 5 anos. Cara, em 5 anos, o mercado já mudou de 2021.
22, 23, em 2 anos o mercado mudou brutalmente, assim. É absurdo. Você tá jogando o seu lucro para 5 anos, você não sabe nem como que vai estar as moedas que você vai comprar agora com esse lucro para 5 anos. Por isso que eu digo, eu defendo, e eu sei que é perigoso dizer que hold não funciona e longo prazo não funciona. Acabou. Fecha a página. Deixa eu voltar aqui pro meu tamanho real aqui, pequenininho aqui, pra gente continuar lendo o nosso amiguinho aqui. Isso aqui são insights, tá? Se você quer ver a história completa, eu vou deixar aí na descrição pra você ler aí a história do nosso amigo aqui, o zerruela.com. Como é que é o nome dele? Teste significativo 42, alguma coisa. Ele falou aqui que a alta do mercado de 2021 estava preparado, conseguia aumentar. Muita gente não vai acreditar, mas isso aqui é a verdade. Muita gente conseguiu fazer. Eu consegui fazer isso, você conseguiu. Se você tiver entrado lá naquela época, todo mundo conseguiu ter um lucro acima da média. Por quê? Porque tudo que a gente escolheu foi com base no que dava certo. A gente não tinha uma. Deixa eu pegar aqui o histórico de novo. Ó. Até meados de 2000. Vou pegar 2019 aqui, tá? A gente não tinha essa epidemia de altcoins que a gente tem hoje. A gente não tinha, tá? Era tudo muito mais concreto, ó. Olha aqui quem tá aparecendo, que eu comprei essa porra dessa moeda aqui, peraí. Ó. Todo mundo comprou Bitcoin Cash. Bitcoin Cash eu comprei em 2018 e Litecoin também em 2018. Então, minha primeira leva de lucro, ela veio em 2018/2019. Aí depois eu comprei a IUS. A IUS eu segurei por muito... Nossa, eu tenho um ódio dessa moeda. Eu consegui sair dessa moeda no início de 2021. IUS, hoje ela se chama... Ela mudou de nome, ela se chama... Valeu. Valta, sei lá, uma coisa assim. Ela mudou de nome. Um fracasso total. Mas todo mundo comprou isso, Bitcoin SV. Bitcoin SV eu não comprei, mas é porque quando eu comprei a Bitcoin Cash, teve o hard fork, né? Ou seja, quando a moeda se transforma em duas. A explicação mais idiota que eu procurei aqui na minha cabeça. E aí você tem duas moedas com nomes diferentes, em contratos diferentes, e aquele valor que você tinha, ele é dividido. Então, se você tem 200, vai 100 para cada moeda. Então, querendo ou não, eu tinha, mas eu vendi. Eu tinha ontologia também, enfim. Aquela primeira leva de ativos que a gente comprou lá atrás, quando o mercado vem e explode em 2021, a gente ganhou, era inevitável. Todo mundo ganhou, todo mundo teve lucro com esses ativos em 2021. Inevitável. Então, sim, o nosso amiguinho aqui, com certeza, ele conseguiu chegar. Isso aqui não é mentira, não. Isso aqui é muito real. 43 mil, por mais que na sua cabeça isso não faça sentido. Aí ele falando aqui, eu consegui aumentar minha conta com mais de 43 mil negociando Ethereum e Sol. E algumas altcoins fortes. Aqui ele já mudou, né? Porque antes ele falou altcoins aleatórias aqui no começo, aí depois ele já começou a entender o que eram altcoins fortes. Mas fiquei confiante demais. Aqui começa a ideia desgraceira aqui, ó. Mas fiquei confiante demais. O que aconteceu? Mexi com a alavancagem de novo. Cara, mas que porra. Tá vendo como que é? O cara faz 43 mil. E ele volta pra uma coisa que ele já tinha errado antes. Cadê? Onde foi que ele falou? Depois tentei operar com margem. Ele volta pra mesma merda. Então ele não estudou bastante, né? É, porque volta a fazer a mesma coisa, você não entendeu muito bem o game. Aí, de novo, perdi uma boa parte. Ele perdeu uma boa parte, mas ele não falou quanto aqui, né? Poderia ter dito. Mas dói dizer o quanto que a gente perde, né? Essa lição doeu, claro que doeu. Mas ficou gravada na minha memória. Aqui vamos para 2022. 2022 foi um ano de sobreviver, com certeza. 2022 foi o pior ano do mercado. Que eu acho, pelo menos eu acho que não vai voltar nunca mais. Porque são outros tempos, né? O que foi 2022? Só pra explicar pra você. 2022 foi um ano de sobrevivência pra todo mundo no mercado cripto. Pra mim, pra você, se você tava lá. Por quê? Pra galera mais antiga, né? Por que foi um ano de sobrevivência? O que foi que eu acabei de falar? O mercado é feito por 99%, 99,9% de novatos. 2021, antes de 2021, 2020, tava todo mundo no tal da pandemia, todo mundo querendo o quê? Lucro rápido, a internet parecia ser uma boa opção, e aí todo mundo tava o boom do mercado cripto, né? De certa forma, o mercado cripto, ele era alguma coisa ali funcionando, apesar de estar tudo em queda, o mercado de ações. Então todo mundo viu o mercado cripto como uma âncora. Nossa, vamos nos agarrarmos a isso. Eu falei certo. Vamos nos agarrar a isso. É, tá errado. Meu cérebro tá mais rápido que a minha língua, eu já falei. Releva.
Então tava todo mundo querendo âncora, se agarrar alguma coisa na tentativa de ter um lucro rápido. De ter alguma coisa rápida. Mercado cripto era uma boa. Então, 2022 foi a ressaca do mercado. Esse povo todo foi embora. E aí ficou realmente uma cagada, né? O mercado ficou horrível. Então, quem ficou sobreviveu. Quem ficou teve aí de novo a segunda leva de lucros, agora 23/2024. Aqui. Negociei menos, evitei tentar comprar na baixa, que isso é um erro idiota que todo mundo comete. Eu cometi, nós cometemos, vós cometerais. Não sabemos falar-vos inglês. Todo mundo aqui, essa história do comprar, a história, né, do comprar na baixa e vende na alta, não existe. Sabe por quê? Porque no mercado cripto, para você manter uma moeda por um tempinho, seja ele qual for, ou o longo prazo que você quer, você precisa de um negócio que se chama confirmação de tendência e não dá para ter isso na compra na baixa, por exemplo. Por exemplo, o que a gente tem aqui agora? Deixa eu pegar aqui. Vou te dar um exemplo para isso ficar claro e fazer sentido esta análise do Reddit. Ó, o que a gente tem aqui em mercado? A gente tem o Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana. Isso aqui, olha aí a Troll no top 8 aí, ó. E você não quer comprar esta merda. Deveria, né? Mas vamos lá. Isso aqui não tá em tendência, mas também não tá em baixa. Você tem que entender que as confirmações da Ethereum vêm a partir de 3.000. 3.000 e pouquinho, 4.000. Quando ela chegar em 4.000, ela confirma compra pra muita gente. Mas pra você, se você comprou a 3, é lucro, entende? Entendeu? Quando é que ela confirma a tendência? Quando ela estiver trabalhando entre 3.800, 4.000, 4.000 e alguma coisa. Ela começa a confirmar uma tendência aqui, ó, de fazer sentido. E as massas vão comprar. Mas graficamente falando, é quando a cada semana ela for superando a alta máxima da semana passada. Ou seja, e o fluxo de dinheiro, o volume de 24 horas, aumentar a cada 7 dias, que é o acumulativo. Então, quando você faz essa comparação, semana passada, que é mais ou menos isso aqui, ó, para você fazer. Eu já falei que você não precisa comprar curso de cripto, né? Mas tudo bem, você quer insistir nesta merda, vai lá e desembolsa 3.000. Porque tudo que eu tô falando aqui é o básico que dá certo. São as informações úteis. Cadê? Aqui, ó. Semanalmente, Ethereum. O high máximo dela até agora é 3.000, pelo menos na semana passada, 3.175. Semana anterior, ou seja, em todo o processo de dezembro, 3.238, 3.446, 3.175. A confirmação psicológica para o mercado é quando o Ethereum estiver trabalhando dentro da zona de 3.400 e alguma coisa por algumas boas semanas, seria a sua compra. Não o seu lucro, tá? A sua compra. Ela vai começar a confirmar para você mentalmente, para o mercado mentalmente, que, olha, Ethereum não está mais trabalhando abaixo de 3. Então, agora a gente pode comprar. Quem quer se antecipar, quem lucra na espera, né? Claro. Mas o desesperado vai comprar quando tiver 4.000. Quando tiver nessa zona aqui de novo, então, eles estão lá comprando tudo. Mas aqui é onde você tem o lucro máximo. Entende? Isso aqui que eu tô falando agora se chama leitura de cenário, leitura de mercado. Que é quando você não precisa de gráficos, tá? Quando você quer anular a necessidade de gráfico, até porque você nem precisa desta merda. Leitura da Elite. A leitura da Elite ela é muito fácil de ser feita, mas a maioria não quer comprar Elite, quer comprar altcoin. Aí a leitura das altcoins é um pouquinho diferente, né? Você tem que falar de narrativa, você tem que falar de volume, de tamanho de mercado, de VCs, você tem que falar de um monte de ferramentas, de dados, de coisas, que a Elite a gente não precisa muito disso, certo? Por isso que eu faço parecer fácil, porque ler o mercado da Elite, né, das moedas maiores do mercado, é muito fácil. É só isso. E aqui é que entra o monitoramento. A cada semana você vê se vai superando. Fechamento, alta, máxima. Volume, o volume da Ethereum aqui, ó, tá reduzindo, né? De novembro pra cá, reduziu, porque foi o momento que ela caiu abaixo de 3. Então, no momento em que em que momento aqui a Ethereum perde esse número de investidores, ou seja, essa intensidade no interesse, é quando ela fecha abaixo de 3. Então, a partir de 17 de novembro, ela perde, inclusive ela perde volume também. 139, aqui é 369, 139 bilhões, 180 bilhões.
É bilhão. 166, 150, ou seja, ela perde. Então, antes ela vinha com 331, 400 bilhões, 331 bilhões, 251, 230, 308, 270 e ela começa a perder. Ou seja, o interesse das massas não é etéreo abaixo de 3, é acima de 3. Você precisa saber o que é uma baixa de uma moeda para comprar? Não, você só precisa entender onde você não vai comprar e onde é que está o seu lucro. Acabou a aula, vamos ao que realmente interessa, continuar com esta merda. Me concentrei na preservação do capital. Os lucros foram pequenos, tô sem paciência. Os lucros foram pequenos, é brincadeira. Eu tô só zoando. Quebrando gelo na sua cabeça. Os lucros foram pequenos, mas não tive prejuízo. Ou seja, ele tá falando 2022 que ele entendeu alguma coisa, porque ele sobreviveu, é o que interessa. Vamos para 2023. De 2023 até agora, esse post tem 3 meses, ou seja, até 2025, né? De 2023 até agora, tenho mantido estratégia conservadora. Risco de 1% por operação, apenas 2 a 3 configurações confiáveis. E um registro rigoroso das operações. Registro, lembra que ele disse que tem um diário? Pois é. Não opero todos os dias, não corro atrás. Operar, essa palavra, ela não combina com uma pessoa que é conservadora, né? Não, peraí. Vamos lá, peraí. Agora ele me confundiu. Ele é um estrategista conservador, mas ele opera todo dia. Não fez sentido. Mas ele não já tinha falado que se ferrou com alavancagem? Como é que ele tá operando? Ele tá operando onde? Não. Tudo bem, vamos passar aqui. Não corro atrás de altas repentinas. Isso aí é meio óbvio, né? Mas se tu. Não, e agora ele lascou com tudo. Por quê? Não, ferrou. Com certeza. Peraí, ele falou o quê? Ele falou que estratégia. Tá vendo como no texto você já pega aqui a pessoa? Estratégia conservadora. Só que lá na frente ele falou o quê? Não opero todos os dias. Aí, atrás de altas repentinas. Não corra atrás de altas repentinas. Mas, na verdade, se você negocia até mesmo de vez em quando, você tem que ir atrás de altas repentinas, porque o teu lucro ele tá num curto espaço de tempo, tipo, dentro de 1 hora, dentro de 4 horas. Pra quem opera, ou seja, pro tal do day trade aí, né? Ok. Simplesmente me atento ao que funciona. E o que funciona é você comprar Elite e manter por um tempo, monitorar, realizar pequenos lucros, esperar o grande boom pra você arrebentar em dinheiro. Tipo isso, claro, óbvio. Pelo menos é o que eu entendo hoje. Em 2024, eu ultrapassei os 100 mil dólares. Caramba! Ele tinha 43, né? Aí ele falou o quê? Alguns altcoins ficou mais confiante, mexi com a alavancagem e perdi uma boa parte. Se ele perdeu uma boa parte, caramba, ele recuperou muito rápido esses 100. Independente disso ser verdade desse dinheiro, gente, o que ele tá descrevendo aqui pode ser muito bem você. Essa história pode ser sua. Ela só não é a minha história, me pega aqui em algumas coisas, porque eu passei por todo esse processo também. Só que em anos diferentes, né? Em coisas, em experiências diferentes, em quantidade de dinheiro diferente também. Mas não deixa de ser uma história real aqui, tá? Então, ele fala aqui que ultrapassou 100 mil, 100 mil dólares em conta de investimento, sem grandes ambições. Nossa senhora, imagina se fosse. Apenas consistente de longo prazo. Tá aqui, tá falando longo prazo. Só que aqui tem uma questão. A gente não sabe mais o que ele comprou depois disso, né? Porque ele só falou de Troll XRP aqui. Ethereum e Sol, ele falou que negociou. Então, como foi que ele chegou no 100? Faltou coisa, né? Alguém sentiu isso? Eu senti. Eu sinto que faltou aquele dizer os ativos e tudo mais. Vamos ver se ele falou mais alguma coisa. Resumindo, perdi dinheiro em 2018, como a maioria dos iniciantes, claro, eu, você e nós. Comecei a aprender a monitorar. Ah, cara, essa palavra surgiu. Essa palavra surgiu. Aprender e monitorar. Aprender e monitorar. Eu uso essa palavra. Eu nunca tinha visto isso no Reddit. Monitorar. O maluco aprendeu a monitorar. Mas ele não é meu aluno. Tudo em 2019. Ele aprendeu a monitorar. E monitoramento eu aprendi depois, tá? Eu aprendi em 2021, mais precisamente em outubro de 2021, quando eu quase perco o que eu tinha ganhado.
pela segunda vez, né? Porque o mercado ele teve duas ondas em 2021. Aí falou aqui, tudo em 2019. Lucrativo, ponto. Lucrativo em 2020, mantendo consistência. Alto no mercado ajudou, mas a ganância me puniu em 2021. Foquei na proteção do capital em 2022, 2023 e 2025. Crescimento constante, sem problemas. Finalmente ultrapassei o 100 em 2024. Principais lições. Aí ele vem falando das principais lições dele aqui, ó. Adorei. Você não vai ficar rico da noite para o dia. É o que todo mundo busca no mercado cripto. Gerenciamento de... E tem gente que procura isso aqui e quando vai escutando pessoas falando o contrário, elas vão excluindo, né? Falar, esse canal não presta, porque não tá falando o que eu quero ouvir. Gerenciamento de risco. Tudo. Você não precisa operar todos os dias, nem recomendo. Registrar suas operações em um diário, recomendo também, mas não num diário, né? Porque hoje em dia tem aplicativo para isso, existe um negócio chamado agenda. Agenda mesmo, física. Vantagem competitiva, verdade, isso aqui é verdade. Aqui ele falou duas coisas que eu gostei, monitoramento e vantagem competitiva. No mercado cripto, vou até ficar em tamanho maior aqui, porque a gente precisa conversar. Deixa eu arrumar meus cabelos para não assustar você, porque eu tô toda assanhada aqui. Quem quer vantagem competitiva tem que fazer o que 99,9% não está disposto a fazer, porque são os novatos que inflam o mercado. Esse povo só quer ganhar dinheiro e só se ferra. Você tem que entender o game, cara. Você quer ganhar dinheiro no mercado? Entenda o game. Tudo tem um game. Não adianta você ter aí, eu tenho aqui 100 mil reais para investir e vou abrir um negócio. Se você não pesquisar primeiro se esse negócio tem fluxo de dinheiro, seus 100 mil é como se você estivesse colocando ele numa lata de lixo. Para qualquer coisa. Se você quer abrir uma padaria, você precisa saber como é que se vende numa padaria. Porque quando eu entro numa padaria mesmo, padaria de bairro, tá? Não tô falando de panificadora. Padaria. Quando você, o empório, né? Como eles chamam. Quando você entra numa padaria de bairro, não vende só pão. Vende pão, vende rosquinha, vende. A deles, né? A nossa a gente não vende, não. Vende rosquinha. Vende bolo. Vende salgado, joelho, vende enroladinho, vende coxinha, empadinha, empadão. Ou seja, uma padaria ela não vende pão. Você não pode abrir uma padaria querendo vender só pão. Então, se até mesmo um exemplo tão idiota desse de uma padaria, porque eu tô com fome já. Se uma padaria não vende só pão, como que você quer ficar no mercado fazendo só uma única coisa e você acha que vai dar certo? Não funciona assim. Então, todo mercado você tem que conhecer a fundo. Se eu quero montar a melhor padaria do bairro, eu vou atrás das que tem no bairro. Saber, e aí, o que vocês vendem? Eu vou dar uma olhada. Vou cobrar, né? Vou cobrar não, vou pagar, cobrar não. Pagar uma consultoria. Cara, como é que faz pra esse negócio funcionar aqui? Porque eu tô querendo abrir uma padaria, mas é em outro bairro, né? Pra não dar concorrência. Quanto que custa a sua mentoria aí, sua consultoria? Eu quero saber, eu quero anotar aqui. Quanto que você cobra? Pra eu saber o básico. É muito mais inteligente do que você entrar no mercado de panificação, sem saber, achando que só se vende pão. Entende? Então, tudo tem sempre. Tudo que você quer aprender, cara, você tem que ir atrás de ter pelo menos o básico. Não queira saber tudo. Simples assim. Não queira saber tudo, porque eu já vi. Eu vi diante dos meus olhos alguém começar um pet shop com 4 sacos de ração de marcas diferentes. Só para descobrir qual era a marca que ia vender mais. Hoje ela tem aqui perto. Hoje ela tem é um espaço, acho que é maior que isso aqui. Só com ração do chão ao teto, sacos de ração. E um carro na porta, todo personalizado para fazer entrega. Tem noção que é isso? As pessoas se começa com o que é pequeno, com o que é teste, você vai começando testando, não queira entrar no mercado comprando tudo, querendo ter uma carteira com 40 moedas. Você não vai dar conta de monitorar isso. Começa com o que você pode, com o que você tem. Mas o principal, um conhecimento. Porque o conhecimento é que vai fazer você colocar
este dinheiro o dobro, o triplo, o quádruplo. Ou seja, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Não adianta querer logo fazer 100 vezes no mercado um valor sem você saber como é que funciona para fazer pelo menos 2. 2x que seja, sabe? Aí, esse tipo de coisa que eu não entendo, que as pessoas, elas estão sempre investindo num mercado muito fantasioso. Aí parece que o mercado, ele é essa fantasia, porque você tá na fantasia de como ele não funciona. Ou seja, você nem sabe como ele funciona. Eu te dou um exemplo simples, da vida real. Aí ele falou aqui, sobreviva tempo suficiente e sua vantagem aparecerá, verdade. Ou seja, o tempo de entender o mercado. Ficarei feliz em responder algumas perguntas se estiver preso na fase inicial. Ah, se estiver preso na fase inicial como eu estava, continuo no jogo. Claro que vai continuar, se ele entender tudo isso, pra que desiste? Quem é que desiste do jogo depois que entende? Você só pensa em desistir, como eu falei aqui em 2024, quando o mercado ele não traz, ele não supera a nossa expectativa de 2021 e talvez ele nunca mais vai superar. E é o que eu entendo hoje. Os lucros que eu tive em 2021 no mercado cripto não foram superados em 2024 e nem serão superados em 2020, 2027, 2030. Mas eu tenho essa consciência. Quantas pessoas têm? Então, ou isso te anima, te impulsiona, ou isso faz você desistir do mercado. Todo mundo teve um momento que pensou, cara, eu vou fechar essa porta. Foda-se esse mercado. É tipo isso. Quando na verdade não, você não fecha. Os comentários eu não vou ler, mas eu vou deixar esse Reddit aí abaixo pra quem quiser ler esses comentários, tá? Criptomoeda é aqui, ó. Esse aqui com certeza se ferrou inteiro. Criptomoeda é igual fraude, andam de mãos dadas. Essa é a isca. O Reddit tem isso, né? Caramba, não existe almoço grátis, meu amigo. A moral da história é gestão de risco e paciência, junto com um trabalho de verdade. Você não encontrará o que procura até saber o que precisa procurar. Que frase maravilhosa. Você não. Não, eu preciso copiar isso pra minha vida. Você não encontrará o que procura até saber o que precisa procurar. Que coisa filosófica, que coisa profunda de dentro das suas entranhas. Aí tá falando aqui, não é segredo que o sucesso pode ser bem simples e genérico neste jogo. É verdade mesmo, é. Tá todo mundo procurando uma coisa muito difícil do mercado cripto. O mercado já é complexo, não procure ficar pior do que já está. Você tem que ir pro simples. Por exemplo, a minha forma de explicar hoje, ela é mais sutil. Eu já anulei as coisas que não precisa, porque eu já descobri que não precisa. Então eu vou passar pra você o que precisa, não o que não precisa. Eu não vou encher tua linguiça. Não, não era isso que eu quis dizer. Meu Deus. Não foi isso que eu quis dizer, você entendeu muito bem. Eu não vou encher linguiça. Nossa. Ei, pra onde a gente foi nessa conversa? Eu não vou criar, em outras palavras, eu não vou fazer um conteúdo, fazer um curso, por exemplo. Eu tenho aí o roteiro estratégico. O roteiro estratégico, ele tem 4 módulos. É tudo que precisa, é tudo muito encaixadinho. Mas, se você é uma pessoa que acha que precisa de muita coisa, eu preciso de muita coisa, tá faltando alguma coisa. Se você acha que tá faltando, não tá faltando. 3 vídeos por módulo. Fundamentos estratégico, montagem de radar, as ferramentas que precisa, manutenção e execução, né? Executar aquilo que é dito. É uma tacada só. Pega o dardo e manda no alvo. Simples, o simples que funciona, cara. Isso aqui é a frase mais certa do mercado. O mercado é simples. Eu não vou ler tudo isso, porque acho que a gente já chegou no nosso limite aqui, mas é isso. É um belo aprendizado aqui. Eu acho que isso aqui define muita gente, principalmente quem já tá esse tempo todo no mercado, desde 2018 até agora. E não é 5 anos, não. Ele tá contando errado, tá? Porque se ele entrou em no caso, tá certo. Eu entrei em 2017, né? Finalzinho, dezembro. Finalzinho, reta final ali. Então,
Em 2018 fez um ano, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 anos, tá? Vai fazer 8 anos agora em dezembro. É um tempo bom, é o mesmo tempo do mercado. O lucro esperado, o lucro acima da média, a mudança de vida, eu acredito que ela vai vir de agora em diante. Porque o entendimento do mercado, pelo menos da base que funciona, já foi entendido até aqui. Agora é só colher os frutos. Então você primeiro precisa ficar um tempo ali plantando para depois você colher. E isso pode levar muito tempo, tá? Para cada pessoa, para cada um dos. Cada processo é diferente. Mas é o quanto você tá procurando a verdade no mercado cripto. Não corra disso. Porque a verdade do mercado cripto, ela se impõe. Dizem isso, né? Tem uma frase que é muito bonita sobre isso. A verdade se impõe. Não dá pra ser escondida. A verdade não se esconde debaixo do tapete. Ela se impõe, ela se mostra. Ela é escandalosa. E o mercado tá o tempo todo esfregando essa verdade na sua cara. Quando ele corrige.